Boa noite a todos que estão nos assistindo pelo YouTube. Essa é mais uma aula. Nós vamos passar hoje sobre saúde preventiva. Todos são bem-vindos nessa live. Quero passar aqui os slides de apresentação. Já a gente entra já no tema do assunto dessa noite. Já estamos com 125 artigos arquivados na nossa biblioteca. Glórias a Deus por isto. Nosso texto bíblico de paz de hoje está em Deuteronômio, capítulo 29, versículo 5. Durante os 40 anos em que vos fiz caminhar pelo deserto, disse ele, nem as vossas vestes, tampouco as sandálias dos vossos pés se gastaram. Neemias, capítulo 9, versículo 21, durante 40 anos os sustentaste no deserto e nada lhes faltou. As suas vestes não envelheceram, nem seus pés sofreram qualquer inchaço. No período da pré-história, os homens da caverna tinham uma vida muito agitada. Eles caminhavam longas distâncias para pescar e caçar. Eram pessoas saudáveis porque estavam sempre se movimentando. As cavernas passaram a ser nômades devido à busca por melhores alternativas de vida. As dificuldades levaram para as margens do Nilo, ali se estabeleceram, criaram a agricultura e muitas profissões que existem até hoje. O problema é que passaram a viver no sedentarismo, salvo os trabalhadores das novas funções. Hoje somos mais sedentários porque temos muitas coisas para o nosso conforto, mas algumas prejudiciais para a nossa saúde. Então, como nós estamos falando aqui, os homens, a princípio, os homens da caverna tinham muita saúde, porque eles caminhavam longas distâncias para pescar, caçar. Então, eles tinham uma vida bem, vamos dizer assim, era um exercício físico. Então, eles não eram sedentários. Mas quando o homem passou a viver em comunidades próximas ao Rio Nilo, então aí o sedentarismo também começa, porque eles estabeleceram as suas residências, fixaram moradas, e a partir dali nós vivemos, então, a parte desse sedentarismo nas nossas vidas. Sedentarismo. Você sabe o que significa comportamento sedentário? Segundo o Ministério da Saúde, o sedentarismo tem a ver com certas atividades que realizamos, por exemplo, quando estamos acordados, assentados, reclinados ou deitados e gastando o mínimo de energia. Quando a pessoa está em uma dessas posições, focada no celular, notebook, tablets, videogames, assistindo TV, fazendo algumas atividades que não exijam o mínimo de esforço. Aulas online, se a sua cama estiver desligada, faça pequenos alongamentos. Isso evita o cansaço, dores no corpo, sono e ansiedade. Eu só quero voltar um pouquinho atrás aqui, para apresentar o slide do tema dessa noite. Aqui direto, deixa eu só voltar um pouquinho. Esse daqui. Esse é o nosso tema dessa noite. Os riscos do sedentarismo, a caminhada e seus benefícios, de acordo com a Bíblia. Alongamentos, como fazer, quais são os seus benefícios. Então, nosso assunto de hoje, vamos falar sobre o sedentarismo, vamos falar um pouco sobre a caminhada e alongamentos. Agora nós vamos voltar para o nosso slide de sequência, então. Aqui, tem que passar um por um. Muito bem. Como evitar o comportamento sedentário? Procure executar alguns trabalhos manuais, como brincar de dominó, crochê, tricô. Se possível, caminhe mais dentro de casa, faça alguns tipos de jogos manuais, como jogos de cartas, ou jogos de mesa, junto com a família, lógico, sem levar para outro lado. Evite permanecer por muito tempo dentro do carro, ônibus, avião, trem ou metrô, sem fazer o mínimo de alongamento. Esses maus hábitos, como havíamos dito, são comportamentos de pessoas sedentárias, que favorecem a obesidade, entre outros males.
Muito bem. Embora pouca gente saiba, mas quando nós estamos dentro da nossa casa, nós temos período de sedentarismo ali. Nós passamos a ser sedentários. Por quê? Sentamos no sofá, ficamos alguns minutos, algumas horas assentados no sofá, não fazemos nenhum tipo de exercício, nem alongamento. O máximo que fazemos é levantar um pouquinho, vai até a sala, até a cozinha, até o quarto. Mas isso tem atrapalhado, então isso tem contribuído para a obesidade, atrofia dos nossos músculos, a gente fica assim um pouco cansado, a gente vai fazer uma caminhada rápida, a gente já cansa. Então, dentro dos lares, a gente precisa arrumar alguma atividade para que o nosso corpo se exercite um pouco. Ninguém vai parar de assistir televisão para fazer uma ginástica. Ninguém vai ficar fazendo caminhada dentro de casa. Ninguém faz alongamentos dentro de casa, salvo algumas pessoas. Mas é justamente esse é o perigo do sedentarismo. Então, essa ociosidade da vida, a gente começa a ganhar muita gordura corporal, os nossos músculos vão se atrofiando e a gente sente cansaço, um pouquinho que a gente caminha, como eu já havia dito, a um cansaço extremo. O papel da igreja quanto ao sedentarismo. Infelizmente, nem todos sabem disso por desinformação, principalmente da parte da igreja, que cuida bem do espírito, mas se esquece da alma e do corpo. É uma realidade isso daí. Você não vai ter uma aula sobre saúde preventiva dentro da igreja, a não ser seminários. Mas geralmente os seminários também são mais voltados para coisas espirituais. Então, o que acontece? Na igreja tem muita gente doente, muita gente sedentária dentro da igreja, e o problema é falta de informações. Por esse motivo, muitos não percebem que estão prejudicando a sua saúde. Aproveite melhor seu tempo. Procure reduzir o tempo que você permanecer sentado ou deitado, assistindo TV ou ficar ao celular, computador, tablets ou videogames. Observe com atenção os seus movimentos, mesmo que você não perceba nada ou não sinta incomodado, mas é prejudicial à saúde. Por exemplo, quando nós ficamos muito tempo sentados no sofá, assistindo a TV, a gente fica com as pernas, os pés no chão, e a gente não percebe, mas aí dá problema na circulação sanguínea também. Então, é aconselhável você, quando assentar no sofá, colocar os pés sobre um banquinho, um puff, para que seus pés fiquem um pouco altos, assim melhora a sua circulação. Às vezes a gente está assistindo um filme, demora um pouco, mas geralmente é bom a gente levantar, fazer um alongamento, espreguiçar um pouquinho, movimentar um pouco, porque o corpo praticamente está parado ali. Nós ficamos ali de braço cruzado em frente à TV, e isso tem feito mal para todo mundo. É o mal da vida pós-moderna. Movimente-se. É aconselhável que a cada 1 hora você se movimente pelo menos 5 minutos. Eu não sei se um de vocês aqui pode me dizer, mas quem que se movimenta depois de 1 hora a cada 5 minutos? Você tem levantado na sua casa? Você tem aberto os braços? Você tem feito algum alongamento? Você tem abaixado, levantado? Não, a gente não vai perder tempo com isso. Parece uma perda de tempo, e ninguém vai parar 5 minutos para ficar se exercitando ali. Aí você percebe que você começa a ficar incomodado, porque o corpo percebe quando alguma coisa não está bem. Então, nós precisamos exercitar mais. Faça alguns breves alongamentos, principalmente das pernas, que sofrem maior desconforto por ela ficar com os pés no chão. Mude de posição, fique em pé por um mínimo de tempo, vá ao banheiro, ande um pouco pela casa, vá beber água, mude de foco das coisas por alguns minutos, exercite, se estique, se movimente, alongue-se. Mesmo que pareçam pequenas atitudes, mas elas podem te ajudar a diminuir o seu comportamento sedentário e melhorar a sua qualidade de vida. Nós estamos com esse assunto, ele é do Ministério da Saúde, de 2021. Eu não sei se vocês já observaram, não sei se você tem um cãozinho na sua casa, eu tenho aqui na minha casa. Observa bem o seu cãozinho, eu não sei se o gato faz assim também, mas de manhã, quando eu acordo, a minha cachorrinha vem perto de mim, ela faz um alongamento, ela estica bem as perninhas de trás e as da frente também, ela se estica. Então, você percebe que os animais sabem da necessidade de um alongamento. Então, o animalzinho, ele faz ali, ele estica as perninhas ali, aí depois eles começam a fazer a sua rotina de andar dentro de casa, ou então passeando, mas eles fazem alongamento. Só que os homens, diferente dos animais, não têm esse costume.
talvez por falta de conhecimento, talvez não tenha muita bola para isso. Alerta mundial e para o Brasil. De acordo com a Lego, a Assembleia Legislativa do Estado de Goiás, o sedentarismo é uma ameaça à vida. A falta de atividade física atrapalha a saúde das pessoas ao impedir que tenham um estilo de vida saudável. Segundo dados da Organização Mundial de Saúde, o Brasil é o país mais sedentário da América Latina. Ele ocupa a quinta posição no ranking mundial. Bom, o Brasil sempre tem algumas desvantagens em relação a algumas coisas, mas no sedentarismo também. Imagina que nós somos classificados como o quinto país da América Latina, sabe, a quinta posição. Significa que os outros países são melhores do que nós. Então, o brasileiro, realmente, ele é muito sedentário. E a gente precisa mudar esses hábitos para que a nossa saúde melhore também. Conforme dado do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, o IBGE, cerca de 47% dos brasileiros são sedentários. Olha, 47%, falta apenas 3% para metade da população brasileira ser sedentários. Já os jovens, o número é maior ainda, mais alarmante, cerca de 84% dos jovens são sedentários. E não parece o jovem que tem aquela vida ativa e vai para lá, vem para cá, mas o IBGE diz que 84% dos jovens são sedentários. A fim de evidenciar a importância de manter o olhar sobre o tema, 10 de março é o Dia Nacional de Combate ao Sedentarismo. Alguém sabia disso? Que dia 10 de março é o dia do combate ao sedentarismo? Eu, sinceramente, não ouvi na televisão. Na pesquisa que eu fui encontrar essa data, eu também não sabia. A vida deve ser bem cuidada. Embora muitos, sem saber, correm sérios riscos até de morte prematura pelas doenças causadas por muitos fatores ligados ao sedentarismo. Como que o sedentarismo pode levar uma pessoa à morte? Olha, uma pessoa sedentária é uma pessoa que não se movimenta. Então, ela faz os seus movimentos normais, ela vai trabalhar, volta, mas o problema é quando ela chega no seu lar. A maior parte dos sedentários estão dentro de casa. Então, por que a gente pode levar à morte? Porque você vai se alimentar demais, você vai comer demais, fica beliscando as coisas, então a obesidade chega, os músculos começam a ficar atrofiados, então com ganho de peso, aí a gente vai ver mais para frente um estudo aqui, e a pessoa pode ganhar um diabetes tipo 2, então, a partir do sedentarismo, obesidade e diabetes, a vida pode encurtar bem rapidinho. Como a obesidade ou diabetes do tipo 2 é o mais letal de todos, ou atrofiação dos músculos por falta de exercícios físicos. Então é bom a gente tomar cuidado, olha, está aí, ó. Aí veio a obesidade, o diabetes, que é o mais letal de todos, que é o diabetes tipo 2, e também a atrofiação dos músculos. Eu vou desafiar você, mas se você levantar do seu banco e quiser fazer um teste, você pode fazer me dizer, levanta do seu banco e procure colocar as mãos no chão para ver se você consegue chegar as mãos no chão, se você tem boa flexibilidade. Faça um exercício, movimentando o seu tronco para um lado e para o outro, para ver se depois não dá um desconforto, porque nós não estamos acostumados com isso. Então a gente fica desconfortável. Temos que levar muito a sério esta questão do sedentarismo. Procure tomar a decisão antes que os males da vida sedentária venham te atingir também. Encare esse estudo com muita seriedade e cuide-se enquanto há tempo. Depois não adianta se lamentar, porque Deus nos deu a vida, por isso temos que cuidar bem dela. Eu vou dizer alguma coisa aqui, pode até ser contestado pelos irmãos. Mas eu creio que nem todas as mortes é Deus que faz com que a pessoa morra. Por quê? Se ele deu a nossa vida, se ele recomendou para nós cuidarmos bem da nossa vida, como Paulo diz para Timóteo, tem que cuidar de ti e da doutrina. Então, como que eu posso adiantar a minha morte? Olha, se eu abusar demais das gorduras, dos produtos industrializados, os produtos muitos carregados de açúcares, refrigerante, todo tipo de lanches, aquelas coisas engorduradas, eu vou começar a aumentar o meu peso, o meu sangue vai ficar meio contaminado pela glicose,
aí vem pressão alta, aí vem problema do coração, tem problemas de tudo quanto é jeito, e a gordura da nossa barriga é pior que tem, geralmente a gordura se acumula mais na barriga, então é mais letal, daí a gente pode ter problemas nos órgãos internos. Então, o que a gente precisa fazer? Cuidar melhor da vida, porque a Bíblia diz assim, que se nós chegarmos a 70, a 80 anos, pela robustez, ou seja, pelo nosso porte físico, de bons exercícios, a gente pode chegar a 70, 80, mas a Bíblia diz que de 70 para 80 é câncer e infarto. Então, se você não tem 60 anos ou 70, então começa a se movimentar, porque se você chegar aos 70 anos, obeso, carregado de triglicéridos, colesterol ruins, talvez a sua vida não vai estar tão bem assim. Então, hoje, se você começar a mudar os seus modos de viver a partir de hoje, você pode chegar aos 70 anos com saúde, com boa disposição, e você vai ter saúde melhor do que muitos jovens por aí que não cuidam do seu corpo. Então, a partir de hoje, já é bom a gente se preparar para o futuro. O que nós fazemos de exercício hoje, a gente não percebe os benefícios, mas quando você chegar lá na maioridade, como eu estou chegando aqui, já passei estou na terceira idade, então você precisa se preparar agora. Então, a moça aqui está fazendo um gesto, esse gesto aqui é de alongamento, tá? Então, esse banner aí é da Lego. Então, o dia 10 de março é o Dia Nacional de Combate ao Sedentarismo. Sedentarismo entre os jovens brasileiros. Quanto ao jovem, causa preocupação, pois o número de sedentários é maior ainda, mais alarmante, como havíamos dito, 84%. Se os jovens estão assim, imagine quando atingir a fase adulta, a terceira idade, ou quem sabe a quarta idade, a fim de evidenciar e chamar a nossa atenção sobre a importância de manter o olhar sobre este assunto, embora muitos desconheçam. Sem querer apontar ninguém, mas a igreja poderia dar palestras, seminários sobre esses assuntos que estamos abordando, nessas reuniões sobre saúde preventiva. Então, veja bem, eu como pastor, eu tenho que cuidar do meu rebanho, não só da parte espiritual dele, mas nós pastores, obreiros, que lidamos com as pessoas, a membresia da igreja, nós precisamos sim cuidar bem da vida espiritual. Mas não adianta você ter uma vida espiritual boa, uma vida espiritual invejável, mas se você não tem saúde, por exemplo, se você não cuida do seu corpo, se você está com excesso de peso, você não pode subir qualquer ladeira que você vai cansar. Se você caminhar um período assim de meia hora, 40 minutos para fazer a obra de Deus, você vai se cansar. Então, se eu não cuidar do meu corpo, eu não vou ter uma saúde de um bom obreiro. Eu vou ser um bom obreiro espiritualmente, mas o meu físico não vai ajudar. Então, a igreja precisa olhar mais para esse lado e procurar, sabe, orientar os seus membros sobre saúde preventiva, como nós estamos fazendo aqui, e a igreja vai ser uma igreja saudável, tanto espiritualmente como a sua saúde física. Logicamente, uma igreja saudável espiritualmente é de suma importância, mas ela não pode esquecer da saúde física dos seus membros. E olha que eu estou na igreja há 38 anos, eu nunca tive um assunto desse, por incrível que pareça. Por isso que eu estou fazendo aqui esse tipo de lamento, porque é lamentável a gente passar esse processo e não termos ensinamentos sobre isso nas nossas igrejas. Boas recomendações para a nossa saúde. Geralmente nos deparamos com algumas posições desconfortáveis que podem ser incluídas no conceito sedentário. Muito tempo sentado na igreja, em cultos ou eventos. O pastor coloca a igreja de pé alguns minutos, além de ser desaconselhável, porque só causa desconforto físico para os irmãos. Eu não sei se vocês observaram, também não estou aqui para fazer crítica à igreja de ninguém, não estou citando nenhuma igreja, mas você sabe que é assim. Às vezes, a pessoa que está dirigindo o culto, ele pede para que nós nos levantemos para fazer uma oração, mas eu não sei, ele começa a entrar por alguns assuntos, e a gente às vezes fica 5, 10, às vezes 15 minutos em pé. Aí nós temos que pensar nas pessoas idosas, a pessoa que tem problemas físicos, a pessoa que tem um peso um pouco elevado. Então, ficar 10 minutos em pé causa um desconforto. A gente, para não ser delicado, a gente não se assenta e a gente fica em pé e começa a dar dores no corpo.
Então, se você é um pastor que está nos assistindo aqui, pense bem nisso, e que nós vamos ficar 2 horas, às vezes 2 horas e meia no culto. Vamos ficar muito tempo sentados, mas ninguém consegue ficar 10 minutos em pé, ou 15, sem ficar incomodado. Então, a gente precisa rever essa questão e melhorar isso daí também. Num culto com mais de 2 horas, tudo está bem antes da pregação. Não sei se vocês já perceberam, antes da pregação a igreja está feliz, a igreja está contente, a igreja está cantando. Mas depois da pregação, como estão meio cansados, muitos dormem. Na hora da pregação tem pessoas que dormem, outros ficam inquietos, outros andam pela igreja, claro, tem as exceções. Então isso já foi reclamado. Por que que durante o culto de louvor, de adoração a Deus, ninguém se levanta, ninguém sai? Mas quando começa a pregação, algumas igrejas, vai lá, a pessoa pega um copo de água, traz para outra pessoa, as crianças ficam agitadas, os jovens começam. Por quê? Não é porque eles não gostam da pregação, é porque o culto já tem muito tempo de culto. Então, na hora da pregação, está todo mundo cansado, porque 2 horas sentado, levanta um pouquinho, raramente a gente levanta. Então, nessas 2 horas de culto, justamente na hora da pregação, o povo está cansado. E alguns apagam mesmo. Como eu também apago sempre, porque cansaço também é normal com uma pessoa como eu. Em reuniões de negócio com mais de 1 hora também é cansativo, ainda mais dependendo do assunto ou do palestrante. Se a palestra é boa, se o seminário é bom, se a pessoa tem umas boas articulações durante o seminário, então a pessoa até que não tem muito desgaste. Mas se a palestra for cansativa e o tempo estendido, aí a gente fica muito incomodado. Reuniões extraordinárias como obreiros, muito tempo sentados. Imagina que numa reunião de 5 horas, nós nos levantamos praticamente nessas 5 horas, não vamos ao banheiro, não vamos tomar água, levantamos só naquelas horas para oração, horas para, quem sabe, para adorar a Deus. Então, a gente só levanta, às vezes, 1 minuto, 2, sentamos de novo. Então, o que acontece às 5 horas de reunião? Não exercitamos, não fazemos alongamento, não caminhamos, então a gente fica sentado ali. E também o cansaço é muito grande, o desgaste também é muito grande, porque é muito tempo a gente ficar no lugar sem sequer poder fazer um alongamento. Reuniões ordinárias de obreiros, ainda que seja menos tempo, às vezes é 1 hora só, mas também ela causa um certo desconforto, porque a gente tem a nossa vida agitada, então qualquer reunião passou de 1 hora, nós precisamos pensar bem para uma reunião se tornar melhor, menos cansativa, onde as pessoas se sintam bem. Coloque seus alunos em movimento. Na sala de eventos, palestras, seminários, cursos, viagens longas sem parada para descanso, filas demoradas de bancos, supermercados, viagens longas de carro, ônibus, avião, procure se mexer um pouco para melhorar a circulação sanguínea. Imagina pessoas que querem viajar sem fazer parada. Viajam 3, 4 horas ali dentro do carro e não querem fazer uma parada. E se para tão rápido, não dá tempo de descansar. E quando para também, para ir ao restaurante. Aí ele para o carro, entra no restaurante, se assenta à mesa e vai fazer as suas refeições. Não faz nenhum tipo de alongamento, não faz nenhum tipo de exercício para tirar aquele cansaço físico que a gente tem durante a viagem. Então, esse é um problema também que a gente precisa pensar bem quando a gente for viajar para mudar um pouco esses nossos hábitos. Né? Interessante que eu surpreendi meus alunos uma certa vez que eu estava dando aula, era à noite, e como sempre, os alunos trabalham nas indústrias, vão para a sala de aula e já vêm cansados da indústria. E como eu percebi que eles estavam mais de 1 hora cansados, alguns estavam até sonolentos, outros muito distraídos, e a aula não estava produzindo bem. Então, o que eu fiz? Esse é um grande problema que muitos professores não sabem. Então, o aprendizado fica prejudicado pelo cansaço e pelo desconforto físico. Então, o que eu fiz com os nossos alunos? Eu pedi para que eles se levantassem, eles não entenderam por quê, eu falei, por favor, se levanta. Eles se levantaram, eu falei, olha, faça qualquer movimento que você quiser para você descansar um pouco. Estica os braços, você pode esbocejar, você pode tossir, faz o que você quiser, mas se movimente um pouco. Aí dei uns exemplos de movimento para eles, de alongamento, então eles esticaram o braço, mexeram as pernas, e depois de
1 ou 2 minutos, mais ou menos, eles se assentaram e a aula se tornou melhor. Então, o que eu fiz, todo professor deveria fazer. Mas, às vezes, a pessoa também não se lembra. Então, é bom, quando você tiver uma aula, à noite, principalmente, você perceber que seus alunos estão cansados, coloque eles em pé um pouquinho e peça para que eles façam um alongamento bem rapidinho. Um simples movimento já melhora, porque você sentado ali à noite, é difícil você ficar sem sono, acordado. Então, esse alongamento foi muito bom para eles. Como se precaver do sedentarismo? Como sabemos que uma pessoa sedentária não tem afinidades com atividades físicas no seu dia a dia, o resultado da vida sedentária leva a pessoa a um gasto calórico muito reduzido. Então, por que uma pessoa sedentária ela tem pouca saúde e muita obesidade? Porque ela não queima gorduras. Ela não queima o excesso de gordura que ela tem. Então, com isso, ela vai só acumulando mais gordura, mais peso, aí fica tudo comprometido. Não é só a gordura que compromete o corpo, o coração sofre, os pulmões sofrem, as veias, as artérias sofrem também. Uma pessoa considerada como sedentária, ela não consegue gastar 2.200 calorias por semana com atividades físicas. Então, se você não faz atividade física, você não vai gastar 2.200 calorias por semana. Uma pessoa ativa deveria gastar no mínimo 300 calorias por dia. Se você fizer uma caminhada de 1 hora, você consegue gastar no mínimo 300 calorias andando por volta de uns 3 quilômetros. Eu posso dizer isso para você porque eu faço uma caminhada aqui no meu condomínio, eu tenho um aplicativo no celular, que ele conta os passos, conta os quilômetros e conta também a queima de calorias que você consegue. Então, eu fiz esse teste, em 3 quilômetros você gasta mais de 300, você consome do seu corpo 300 calorias, e você caminha por volta de 6.000 passos, por exemplo. Então, uma boa maneira para você queimar um pouco dessas calorias, dessas 300 calorias por dia, é fazer uma caminhada de 1 hora. Aí, no final da semana, 3 vezes 7, 21, você está queimando 2.100 calorias. Então, uma caminhada vai ajudar bastante. Então. Se você deixar um pouco o carro, outras conduções que não deixam você gastar energia, já é um bom sinal. Hoje eu não pude fazer a minha caminhada, mas fui a uma loja, deixou o carro bem longe, porque não tinha estacionamento. Mas eu posso dizer com toda certeza que quando você vai ao centro da cidade, o que você faz? Você procura parar o seu carro mais próximo da loja que você vai. Dificilmente você vai deixar seu carro estacionado 500, 600, 300 metros longe. Não, você vai deixar bem mais próximo de onde você entra, do evento que você vai, da loja que você vai. Esse também é um hábito muito ruim e pior, porque a gente já é sedentário. Então, se você deixa o carro na frente da loja, praticamente você não caminha nada ali. Os riscos do sedentarismo. Uma estimativa preocupante está relacionada a 14% das mortes no Brasil, segundo a OMS. Ainda bem que o número de mortes do sedentarismo é pouco, são 14% dos brasileiros morrem pelo sedentarismo. Agora, um alerta quanto ao desenvolvimento de doenças crônicas e das cardiovasculares tem aumentado muito entre a população brasileira. Então, você vê muito infarto no Brasil, muitas pessoas com problemas de coração, pessoas estão tendo infarto, pessoas novas estão tendo infarto, pessoas até com porte físico bom, então está tendo muito infarto. E a pessoa não percebe o que é isso daí. Você não vai ao médico e ele não vai te dar uma aula sobre sedentarismo para você. Olha, eu sou cardiologista, senta aqui, eu vou te dar uma aula aqui de 10 minutos sobre sedentarismo. Não. O que ele vai falar para você, falar assim, olha, você precisa fazer atividade física, você precisa andar mais, caminhar mais, e você vai embora. Ele não fica te dando detalhes para você sair do sedentarismo. Ele é um profissional de saúde para medicar você. Ele não tem tempo, a não ser que seja uma consulta particular, você pode ficar lá 10 minutos. Eu vejo profissionais da medicina que eles atendem um paciente com 10 minutos. E a gente, como tem convênio, ou pelo SUS, a consulta não passa de 2 minutos. Então, você não vai ter uma aula lá sobre sedentarismo. Mas, então, você precisa tomar cuidado, porque 14% as pessoas estão aí com esse problema de saúde. Deixa eu receber aqui o nosso irmão. Nosso irmão Guedes, bem-vindo, em nome do Senhor Jesus.
Opa, sumiu a minha setinha aqui, deixa eu ver aqui. Muito bem. Logicamente que o sedentarismo, somando-se aos maus hábitos dos brasileiros, tem contribuído para vários fatores de risco, como a má alimentação. O brasileiro se alimenta muito mal. Desculpa, eu não quero fazer aqui nenhuma apologia contra certos tipos de alimentos, mas o brasileiro está aprendendo a consumir muitos lanches supercarregados de gorduras e de açúcares. Os famosos lanches que a gente come, então esses lanches podem complicar um pouco. Então a gente precisa tomar cuidado, que a alimentação, além de nós sermos sedentários, a alimentação ruim acaba contribuindo para piorar mais a nossa saúde ainda. Aí vem a obesidade, como já falei, o terrível diabetes do tipo 2, que pode levar a pessoa à morte. Ele pode sofrer amputação de membros, porque o diabetes tipo 2, quando você tem uma ferida, ela não dói, você não percebe que é uma ferida pequena, e dali ela vai se agravando, e a pessoa pode perder um membro do corpo, pode perder um braço, pode perder uma perna, uma orelha. Então, o diabetes é terrível. Então, para evitar isso daí, a gente precisa tomar cuidado, precisa se cuidar mais. Às vezes, a morte é prematura, lembrando que se você não cuidar da sua vida, a culpa da sua morte ou da sua doença é de você mesmo. Deus te deu a vida, até tem os adesivos no carro dizendo assim, Deus deu a vida para cada um cuidar da sua. Exatamente. Se você não cuidar da sua vida, a sua mãe, seu pai, ninguém vai cuidar de você. A gente pode dar carinho, amor, afetividade, mas o seu comportamento em relação ao sedentarismo é você que tem que tomar a decisão. Seu pai, sua mãe, ninguém vai fazer isso por você. Então é preciso tomar uma atitude para vivermos melhor. Não precisamos dizer que cuidar da nossa saúde é primordial, fundamental. Se os brasileiros soubessem se cuidar como deveria, o Brasil seria um país mais saudável. Não é tão difícil quando parece sair do sedentarismo. Mesmo nessa vida agitada, nós não estamos livres do sedentarismo. E tem contribuído para o mau hábito da nossa vida. Talvez seja a falta de informação ou desinteresse por querer saber sobre esse assunto. Olha, tem muita gente que poderia estar conosco aqui. As pessoas falam, não quero saber disso não, isso aí não tem nada a ver não. E a pessoa não quer saber da explicação, e não vai ter outra fonte para ele se consultar, a não ser que ele faça pesquisa como eu fiz, como nós fazemos. Muitas pessoas estão ocupadas, outras cansadas, outras só querem viver a vida espiritual, como nós já falamos. Essas pessoas não sabem sobre os perigos das doenças que estão matando milhões de pessoas no mundo todos os dias. Não se importa em aprender como se a vida física não precisasse de tantos cuidados. O que falta em nós é atitude para vencermos o sedentarismo. Olha, eu não vou fazer aqui desafio, não vou desafiar você, eu não vou falar que eu faço e você não faz, que eu sei fazer e você não sabe, não. Mas eu tenho certeza que amanhã você vai continuar do mesmo jeito. Você não vai fazer caminhada, você não vai fazer como nós estamos falando aqui. Esse estudo hoje, talvez você não aplique na sua vida, aí se você tiver hoje 30 anos, 40, 20, 15, 60, quando você chegar aos 70 anos, aí você vai lembrar que fez falta para você o que nós estamos aprendendo aqui hoje. Então é melhor a gente se cuidar, se precaver para a terceira idade, porque o que tem de idosos passando mal, com saúde precária, não é brincadeira não. O SUS não dá conta de nós. Inclusive o Brasil está se tornando um país de idosos agora. Então nós precisamos melhorar. Outro problema sério para essas pessoas é a falta de leituras. Pessoas que não leem sobre o assunto, pessoas que não têm interesse por pesquisas. Também falta consultas periódicas ao médico, isso tem agravado mais a vida dos sedentários. Muitas pessoas só vão ao médico quando está passando muito mal. Aí quando chega lá, vai fazer os exames, tem um monte de complicações, e até chegar tudo no lugar, o paciente começa a sofrer. Você não precisa de muito esforço para ter uma vida saudável. Não precisa de muita coisa. Fazendo uns pequenos gestos de movimento, de alongamento, de exercício, já basta. Basta uma simples prática de atividade física para melhorarmos a nossa qualidade de vida. Uma dieta simples na alimentação, cortar os excessos de açúcares, principalmente o açúcar branco, que é um veneno, todo mundo sabe, para nós termos uma vida boa e saudável. O que está faltando em nós é atitude para vencermos o sedentarismo. Então, isso não depende de ninguém, depende de cada um de nós. Saúde preventiva. Agora, sabendo os riscos do sedentarismo das suas causas negativas para o nosso corpo,
convém atentarmos para este fator e nos precavermos contra os graves riscos para a nossa saúde. Bom, se eu sei que agora eu tenho caminhos para melhorar a minha vida, minha condição física, e ter uma vida mais saudável, então eu já posso me precaver, como eu estou dizendo aqui, reiterando de novo, nos precaver para a nossa idade mais avançada. Então, como o sedentarismo é um dos grandes males da sociedade, os que não se movimentam sem a ajuda dos veículos para esses diversos fins, o exercício físico, além de ser bom para a saúde, ainda adquirimos força física e assim evitamos a atrofiação dos músculos. Então, como eu estava falando no começo, nós, principalmente nós idosos, até jovens, se eu der uma virada brusca, eu posso ter um desconforto físico. Por quê? Meus músculos estão tudo enrijecidos. Eu não tenho elasticidade. Se eu for fazer uma flexão, eu não consigo, vai dar dor nas costas. Eu não consigo chegar, me curvar e chegar as minhas mãos no chão. Por quê? Os nossos músculos estão atrofiados, eles precisam de elasticidade. E se eu não me movimento, se eu não faço exercício, então meus músculos ficam enrijecidos. Movimente, faça atividades físicas. A saída contra o sedentarismo é começar a praticar atividade física, a começar pelas caminhadas. Então, todo mundo pode caminhar. Você pode ir ao supermercado, mas tenho certeza. Se o supermercado seu ele for 2 quilômetros longe da sua casa, praticamente 90% de chance é você ir de carro. A não ser que a compra seja uma compra pesada. Mas se você vai comprar, por exemplo, um pacote de arroz, você vai andar 2 quilômetros de carro, se você for a pé, melhor que você traz peso também, aí te ajuda você a ficar mais forte ainda. Procure usar mais as pernas para muitas coisas, inclusive no uso das escadas convencionais. Um grande benefício para a nossa saúde, melhora a nossa condição muscular, diminui o acúmulo de gorduras ruins, ajuda a evitar o surgimento de diabetes tipo 2, hipertensão arterial e infarto do miocárdio. Então, tem muitas pessoas com pressão alta, com coração assim meio debilitado. Irmãos, se você praticar o exercício físico, a sua pressão arterial pode aumentar, pode melhorar, nós vamos ver aqui. O seu coração pode melhorar, porque você vai educar o seu corpo a andar conforme a necessidade que ele precisa das atividades físicas. Mas se você continuar assim, obeso, sedentário, parado, não se movimenta, fica nessa vida aí, você está dando um convite para a morte chegar mais cedo na sua vida. Não estou aqui fazendo terror sobre a sua vida. Mas se nós não nos cuidarmos, a gente vai embora mais cedo. Não tem jeito. Para nos exercitarmos, não tem idade. É só começar a prosseguir, focar no benefício que a atitude contribui para a nossa vida. Ah, mas eu não vou fazer exercício porque eu estou com 60 anos, eu estou tudo travado. Então, justamente, você está travado porque você não se exercita, você não faz academia, não faz caminhada, então você está com 60 anos ruim, aí você vê pessoas 60 anos correndo na rua para lá e para cá, e você olha para aquela pessoa, ele tem 60 anos, por que ele corre e eu não consigo caminhar? Porque ele já acostumou o corpo a correr, e eu tenho que acostumar meu corpo a caminhar, perder o meu peso, para depois eu correr. Então, essa dificuldade é porque nós somos sedentários. Reflexões para a vida. Presta atenção. A morte é a estagnação da vida, é o fim do ser. Então, a morte é o fim de quase todo mundo, que vão ter uns que não vão morrer, mas vão ser arrebatados. Ociosidade é o fracasso da vida pela desocupação. Então, se você é uma pessoa ociosa, a sua vida é um fracasso porque você é desocupado. Então, se ocupe, faça alguma coisa. O sedentarismo é a atrofia do corpo por falta de movimentação. Se você não se movimenta, aí você é um sedentário e você vai só estar contribuindo para a sua saúde sempre piorar. Se caminhar, a saúde melhora. Se correr, a vida vai mais longe. Se parar, o homem morre. Exercite-se mais, alongue-se mais, o seu corpo melhora. Caminhe mais, se possível, corra mais. Ame mais o seu próprio corpo, cuide mais dele. Afinal, o seu corpo não é só seu, lembra? Você não se lembra, não? A Bíblia diz que o nosso corpo é o templo do Espírito Santo e que nós não somos de nós mesmos. Então, nosso corpo pertence a Deus, que ele vai requerer de nós um corpo, então ele requer de nós um corpo bom, um corpo saudável. Apesar que tem enfermidade, lógico, muita gente está sujeita a ficar enfermo.
Mas se você não tem certas doenças, então você melhora a sua condição física, melhora o seu corpo, então você vai ter uma vida melhor, aí você sai ganhando e Deus se alegra também que você vai ser um obreiro saudável, uma pessoa saudável, é isso que Deus quer. Caminhando com Deus. Vamos lá, caminhando com Deus. Caminhada pelo deserto por 40 anos. Você se lembra da saída de Israel? Depois que eles atravessaram o Mar Vermelho, que eles começaram a jornada pelo deserto, eles caminharam 40 anos. Presta atenção que vai ser interessante agora. Essa é a leitura que nós fizemos na abertura da nossa live. Durante 40 anos vos fiz caminhar pelo deserto, disse ele. Nem vossas vestes, tampouco as sandálias de vossos pés se gastaram. Interessante. A roupa não desgastou. Os pés, está escrito aqui, ó, a sandália dos vossos pés não se desgastaram. Durante 40 anos sustentaste no deserto e nada lhe faltou. As suas vestes não envelheceram, nem seus pés sofreram qualquer inchaço. Não, pensa bem. O povo peregrinando 40 anos no deserto. Deserto de areia quente, de terra quente, escassez de água, de alimentos, sombras também não tem. Eles montavam as suas cabanas, eles praticamente montavam as cabanas, andavam um pouco, estabilizavam, descansavam os animais, quando tinha animais. Mas imagina você caminhar 40 anos e o seu pé nunca sofreu um inchaço. Eu não sei, um de nós aqui pode estar aí com o nosso artério inchado, nossos pés inchados, as pernas inchadas, e nós não estamos caminhando 40 anos no deserto. E por que nossos pés ficam inchados, então? Por que nós temos retenção de líquido? Porque nós somos sedentários, nos movimentamos pouco. Ah, mas eu trabalho na indústria, eu ando para lá, ando para cá, mas lá o seu corpo respeita esses movimentos. Mas você não pode aproveitar porque você trabalha, achar que aquilo ali é o suficiente. Nós temos que sair do nosso trabalho e procurar um momento, algum tempo para nós nos exercitarmos mais. Por que Deus fez com que eles caminhassem 40 anos no deserto? Para ter estrutura, para ter físico bom, para ter pernas boas, para caminhar, porque eles vão chegar numa cidade, eles vão chegar na sua cidade, que é Canaã, eles vão precisar de saúde. Agora imagina se Deus nesses 40 anos andasse com eles de helicóptero, de avião, se houvesse naquela época, de carros, esse povo ia chegar na cidade deles, em Canaã, tudo obeso, sobrecarregado de problemas de saúde, mas quando eles entram em Canaã, eles são pessoas saudáveis, porque o deserto é uma escola, o deserto foi uma academia para eles. Dá uma olhada nessa figura. Eu não sei se você sabe, mas a planta dos nossos pés, ela está ligada com praticamente todos os órgãos do nosso corpo. Agora, o problema da civilização pós-moderna é que os nossos pés não têm mais esse benefício. Olha, na palma dos seus pés está tudo aí. Os pontos que você pode acionar no seu pé. Então, a minha esposa, ela estava com uma certa dor, eu fui fazer uma massagem nos pés dela, apertei um ponto, ela gritou, e ela sentiu no corpo dela como se fosse tocada. É justamente isso. Agora, olha, pensa bem, por que Deus deu esse benefício para os pés? Porque para o povo dele caminhar 40 anos, os pés não incharam, então quando eles caminhavam com as suas sandálias lá no deserto, eles tinham saúde, os seus pés tinham saúde, então o seu corpo tinha saúde porque os pés estavam em constante movimento. Agora, para melhorar a nossa saúde, o que piorou a nossa saúde em relação aos pés é que veio a indústria dos calçados, não tem nada contra a indústria de calçado, pelo contrário, a gente precisa dos calçados. Nós temos agora calçados, às vezes os calçados eram muito duros, as palmilhas muito duras demais, então agora tem sapato com amortecedor, mas tudo bem. Mas se um dia você tiver condições de você ir num sítio, numa chácara, principalmente na praia, experimente andar sem sandálias na praia. Os pés no contato com a terra, no contato com a areia, você vai perceber que é uma massagem que a gente recebe nos pés e o corpo melhora. Então, essa nossa vida, muito calçada, é tênis, sapato de tudo quanto é jeito, nossos pés não têm esses benefícios desses pontos, que a reflexologia trabalha esses pontos aí. Então, pensa bem, um dia tira o seu sapato, anda um pouco descalço no seu quintal, na sua chácara, na praia, isso vai ser bom para você. Então, um dos segredos dos 40 anos no deserto
é que esse povo, eles tinham saúde. Por quê? Porque eles estavam ali caminhando, então, eles chegaram em Canaã com saúde. Deus é Deus de constante movimento. Parece até um absurdo eu falar isso daí. Mas por que é Deus? Por que Deus é Deus de movimento? Porque tudo em Deus há movimento. Tudo que você olha na vida precisa de movimento. Vamos ver. Olha, o beija-flor se movimentando em relação à flor. Ele se movimenta em relação à flor e a flor se movimenta em relação ao vento. Aí nós temos essas folhas ao vento. As folhas caem da árvore, então elas caem fazendo movimento, o vento vem, faz movimento e espalha as folhas. Antes de Gênesis, e desde Gênesis, capítulo 1, versículo 1, então antes de Gênesis, e a partir de Gênesis, quando começa a criação do mundo, Deus já é um Deus de movimento. Por quê? No princípio, criou Deus os céus e a terra. Criar é o verbo de ação. Então, essa criação de Deus já começa com o verbo de ação. Apocalipse, capítulo 22, versículo 20, aquele que testifica essas coisas, certamente cedo vem, ora vem, Senhor Jesus. Então, observe bem, que Deus começa um movimento da civilização, da criação do mundo em Gênesis, e aqui, depois de percorrer todas as escrituras, o último livro da escritura sagrada, que é o Apocalipse, aí tem um verbo também, um verbo de ação. Ora vem, Senhor Jesus. Então, ele vem no verbo de ação. Então, há movimento na sua vida também. A vida teve início no mover de Deus. Gênesis 1, 26, quando Deus falou que nós vamos criar o homem, imagem e semelhança, então esse movimentar de Deus fez com que o homem fosse criado. Ação de criar de novo. Deus prosseguiu a partir de Adão e Eva, veio o nascimento de Caim. Eu sei que aqui não tem criança, não sei, Estherzinha talvez esteja dormindo. Mas que interessante, até para nós nascermos tem que haver movimento sexual. Dificilmente você tem uma intimidade com a sua esposa, com o seu marido, se não há movimento. Olha que interessante, até para nossas relações íntimas precisa de movimento. Os espermatozoides também precisam de movimento para chegar até o óvulo. E quando o óvulo é fecundado, a criança dentro da bolsa, ela também faz movimento. Lembra quando você brincava com seu filhinho no ventre da sua mãe? Ele dava um chute, a menina mexia um pouco, eles conversavam com a gente, eles se movimentavam. Então, olha, tudo precisa de movimento. A fé se inicia no movimento. Está em Hebreus 11, 6. A salvação teve início no movimento, que Deus enviou o seu Filho ao mundo, João 3,16. Então, o Filho precisa ouvir, movimento também. O arrebatamento da igreja se dará no movimento de abrir e fechar de olhos. Então, o arrebatamento da igreja, movimento da saída deste mundo. Então, se Deus é Deus de movimento, então, realmente, o homem precisa se movimentar. O homem precisa praticar as atividades físicas. Caminhada para melhorar a qualidade de vida. Então, nós estamos vendo aqui duas pessoas caminhando. Então, a caminhada para melhorar de vida. Os irmãos se esqueceram, mas nós estamos aqui em 22 horas e 46 minutos. Nós já estamos praticamente 1 hora dessa live. Eu quero pedir licença para as pessoas que estão no YouTube, que vão nos assistir. Nós vamos encerrar essa gravação aqui agora. Nós vamos continuar aqui com nossos irmãos. Então, a vocês que estão nos assistindo, que vão nos assistir pelo YouTube, eu desejo para vocês um forte abraço, uma noite abençoada de descanso, e que Deus te abençoe e te proteja. Muito obrigado pela sua participação e pelas suas considerações.